Porque aquilo que eu vejo na política é a falta de firmeza e de coragem. É não querer arriscar o dia da manhã em circunstância nenhuma e, portanto, não ter medidas de coragem. Eu arrisco o dia da manhã, o dia depois da manhã, o dia do que quer que seja, porque eu estou aqui é para alterar as coisas dentro daquilo que eu entendo que é justo. Esta semana no PSD TV, o PSD quer dignificar o Parlamento e os debates com o Primeiro-Ministro. Mário Centeno não tem condições para exercer o cargo de governador. Em entrevista ao Porto Canal, Rui Rio explicou os objetivos da proposta do PSD sobre o funcionamento do Parlamento. Mais do que olhar ao seu interesse pessoal como líder da oposição, Rui Rio mostrou-se preocupado em dignificar a Assembleia da República e os debates com o Primeiro-Ministro. Agora nós, quando estamos na política, temos duas vias muito distintas. A via larga, para onde vai toda a gente, e aquela muito estreita, onde vou sozinho muitas vezes. Que é assim, eu ou olho ao interesse público, ao interesse nacional, ao prestígio do Parlamento, ou olho ao meu interesse. Se eu olhasse ao meu interesse enquanto líder da oposição, aquilo que eu propunha não era que os debates quinzenais passassem eventualmente a mensais, mas que passassem a semanais. Ou seja, punha lá o Primeiro-Ministro todas as semanas, de maneira a que ele tenha menos tempo para trabalhar e seja sujeito àquelas perguntas todas, e uma semana fazia eu, e nas outras 3 semanas punha os deputados lá de trás a gritar com o Primeiro-Ministro. O espetáculo para o Parlamento contava pouco, porque eu resguardava-me na forma como entendesse. Ele não se pode resguardar, está ali a responder. Mas esta coisa, semana sim, semana não, naquela gritaria, acho que aquilo é algum escrutínio. Aquilo que a maior parte dos deputados estão a fazer, a maior parte das vezes, nem sempre, mas na maior parte das vezes, é à procura do título para o telejornal ou para o jornal do dia seguinte. Não é para esclarecer nada. Numa análise à situação do setor da justiça em Portugal, o presidente do PSD assinalou a falta de firmeza e de coragem dos diversos protagonistas para fazerem alterações no setor. Sabe porquê é que o poder político continua impotente para mudar este estado de coisas? Por coisas como ainda há bocado falamos sobre os debates quinzenais, porque não há coragem. Toda a gente tem a mesma opinião, mas depois, porque não é politicamente correto e somos depois assaltados e acusados pelo politicamente correto, nunca ninguém tem coragem. Esta é que é a questão. Lembra-se quando eu fiz a proposta que o Conselho Superior do Ministério Público deveria ter uma maioria de elementos não magistrados, para não serem juízes em causa própria, eu quase que punha a democracia em risco. Quem é que me atacou? Os do politicamente correto. Porque se explicarmos isto às pessoas, qualquer pessoa lá em casa, é evidente que as pessoas não sabem o que é o Conselho Superior do Ministério Público, mas se explicarmos às pessoas, é evidente, toda não, mas a esmagadora maioria vai concordar com a minha proposta, que é do mais sensato que há, não é? Quem é que o vai julgar amanhã? A sua família? Não pode ser. Tem de ser alguém isento e de fora. No Parlamento, na audição de Mário Centeno para o cargo de Governador do Banco de Portugal, Duarte Pacheco manifestou a oposição do PSD. O coordenador dos sociais-democratas na Comissão de Orçamento e Finanças frisou que o ex-ministro não tem condições para exercer o cargo com independência e credibilidade, acusando ainda Mário Centeno de ter fugido às suas responsabilidades. O PSD é contra a sua nomeação para o cargo de Governador do Banco de Portugal. Entendemos que não preenche, Vossa Excelência, as condições para exercer com independência e credibilidade o cargo de Governador do Banco de Portugal. O Sr. Professor, há poucas semanas, apresentou a demissão de Ministro das Finanças. Até hoje, não deu qualquer explicação aos portugueses de quais as razões que levaram à sua demissão. Especialmente num momento crítico para o país, quando se antevia que vamos viver a maior crise económica da nossa história recente, e perante essa realidade e essa antevisão, o Sr. Dr. Mário Centeno foge das suas responsabilidades como Ministro das Finanças, não dando qualquer explicação ao país. As estruturas distritais do PSD querem que o Governo dedique uma percentagem das verbas do Fundo de Recuperação da União Europeia para a coesão territorial. Numa declaração após reunião na sede nacional, Carlos Peixoto exortou o Governo a que aplique cá dentro aquilo que diz lá fora. Então aquilo que pedimos é muito simples. É que o Primeiro-Ministro e o Governo aplique cá dentro aquilo que diz lá fora. Se acha que deve haver coesão territorial entre países, achamos nós também que cá dentro deve haver coesão territorial entre regiões. Deve haver uma verba específica para
a coesão territorial nacional, no nosso entender, e é por isso que estamos aqui a exortar o Governo para que o faça, no plano que enviar para Bruxelas, obrigatoriamente nos próximos 2 meses, que coloque nesse plano um pilar exclusivo de gestão autónoma que não compita nem concorra com outros fundos e com outros pilares, só relativo à coesão territorial. O papel do poder local na recuperação pós-Covid-19 foi o tema da 7ª Conferência Online promovida pelo SEN. O debate contou com as intervenções de Salvador Malheiro, Hélder Silva, Mariana Machado Silva e moderação de Isaura Moraes. Todas as quintas-feiras o PSD leva até si uma nova edição do podcast Ideias Centrais. O coordenador do PSD na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Malo de Abreu, foi o convidado de uma 3ª edição focada na exclusão de Portugal do corredor aéreo com o Reino Unido. Acompanhe o podcast todas as quintas-feiras, às 20 horas, nas nossas plataformas digitais. 13 de julho, conferência online do SEN sobre as startups e empreendedorismo. Subscreva o canal do PSD no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais.